Olá, eu sou a Nathalie Andreoli, eu sou bióloga, sou aromaterapeuta e também microempreendedora individual. E eu estou hoje aqui com a Mari, que ela é publicitária, ela tem também o seu próprio negócio, que é uma marca infantil chamada Baby Buda. E a gente se conheceu num curso online que a gente fez. Na época a Mari estava viajando, não estava morando no Brasil. Depois ela voltou, veio morar aqui em Florianópolis, e aí ela começou a fazer aulas de inglês terapia comigo, e a gente se tornou grandes amigas, e hoje em dia ela é uma parceira, a gente troca muitas informações nessa jornada empreendedora, que muitas vezes eu digo que é eu empreendedora, né? A gente se sente muito sozinha, né, nessa jornada, e a gente tem trocado muitas informações. E eu convidei ela hoje porque ela recém lançou um guia para empreendedoras autônomas e profissionais liberais para se reinventar nesse período de crise, né, em tempos de crise. Então, serve tanto para esse período que a gente está vivendo agora, durante essa pandemia, como em qualquer momento. Então, eu queria que a Mari contasse um pouco sobre ela e também falasse um pouquinho sobre a Baby Buda. Oi, gratidão pelo convite. A Nathalie, que já foi minha prof, minha colega, minha amiga, agora é tudo. E falou muito certo sobre o eu empreendedora. Eu costumo falar que é uma eu presa. É uma pessoa só. E, enfim, já me apresentou aí, né? Mas eu sou a Mariana, sou publicitária e eu trabalhei por uns 7, 8 anos em grandes agências na área criativa de agências de propaganda. E depois eu migrei para um novo mundo do empreendedorismo, onde eu faço todas as funções possíveis e imagináveis e tenho que aprender a cada dia a fazer uma coisa nova. E me encontrei nesse processo, que é muito criativo, né? A minha essência, ela é muito criativa. Eu quero trabalhar com criatividade. Então, e a Baby Buda, já respondendo a tua pergunta, começou assim, é uma marca infantil que vende produtos para bebê, que tem essa vibe mais zen, assim, mais nova era que a gente quer para o mundo. E quer E saber como que ela passa todo um conceito, né? Não é simplesmente uma loja, né, virtual, tem todo um conceito por trás, né? tem todo um conceito por trás que fala de amor, de autoconhecimento, que são coisas difíceis de encontrar em roupas para bebê, principalmente. E já respondendo a tua pergunta, da onde que veio isso, foi quando uma amiga minha estava grávida, uma grande amiga minha, e eu queria dar um presentinho para o bebê. Foi em 2015, faz tempo já, vai fazer 5 anos, e eu não fazia ideia assim desse mundo de bebês. Eu não sabia nem por onde olhar, onde começar. Então eu fui procurar algumas coisinhas e não gostava de nada, tudo muito sem alma. Era tudo muito igual, tudo muito carimbado. E eu pensei, nossa, não é isso, não é isso. Eu preciso de alguma coisa. É um momento tão especial, tão grandioso, né? Quando chega um outro ser humano na Terra. Para mim é o momento mais espetacular, a gravidez e a chegada de um novo espírito na Terra. Então, eu não queria receber ele com uma coisa genérica, assim. Eu queria presentear com mais significado. Eu acho que essa é a palavra, sabe? E aí eu não encontrei. Então, eu resolvi criar minha própria roupinha e fiz lá, fiz um desenho de um bebezinho meditando e escrevi embaixo Baby Buda. Já escrevi o nome da marca, né? Mas assim, trabalhava ainda normal, em empresa normal, e mandei bordar num body. E aí, quando eu entreguei, eu já sabia que tinha alguma coisa a mais ali, né? Eu pensei, nossa, isso foi legal, hein? Isso tem Uhum. conceito. A publicitária, né? Isso tem conceito. E aí, quando eu entreguei, elas também são da área, essas minhas amigas, né? Elas ficaram loucas, né? Elas, nossa, isso aqui já é uma marca. Ai. E eu já estava procurando um jeito de escapar do mundo corporativo, de dar vazão às minhas ideias, dar vazão à minha criatividade, à minha personalidade, né? Então eu já tinha tido várias ideias, assim, de tudo quanto é coisa, mas não saía do papel, sabe? Quando não tem aquela faísca do tipo, tá, é isso que eu vou fazer. Uhum. E eu saí daquele encontro já planejando, eu não, partiu. E foi assim que começou, e eu fiz mesmo. Que massa, que Mas massa. assim,
sem ter nenhuma noção sobre roupa, nunca tinha trabalhado com roupa, sobre o mercado infantil. É importante eu trazer isso aqui, porque eu tive muitos desafios relacionados ao mercado, ao buraco que eu estava me enfiando, né? Mas eu acho que quando a gente está conectado com a ideia e tá a fim de fazer aquilo acontecer, vai, né? Vai. É o combustível para pesquisar, para entender, e assim eu fui indo. Sim. O que eu vejo muito nessa vida empreendedora, que daí eu acabei também me conectando com outros empreendedores, né, para me fortalecer, eu vejo que é uma jornada, como a gente disse, solitária e também cheia de desafios. É isso que você falou, a gente tem que fazer É. tudo, né? A cada dia não é um desafio, são vários por dia. Eu trabalhei em multinacional e eu lembro, cada um com a sua função ali, né? E quando você tem a sua própria, você é o seu próprio negócio, você tem que fazer tudo e mais um pouco, né? Tudo. E é comum, pelo menos eu vejo, assim, já falo por mim também, né? Que muitas vezes a gente pensa em desistir, né? Eu queria saber se em algum momento você já pensou em desistir da Baby Buda. Não. Talvez. Olha, eu vou te dizer que são tantos momentos. Por exemplo, tu comentou que eu morei fora, né? Eu morei 1 ano na Ásia, entre Bali, Tailândia, Vietnã. Então, foi um período em que eu pensei assim, que difícil trabalhar com produtos físicos. Quero outra coisa, quero ser mais livre, nômade, quero morar em qualquer, a oportunidade de morar em qualquer lugar. Então, ali começaram as minhas questões sobre ter uma loja de produtos físicos. E Uhum, até hoje essas questões estão comigo. uhum, E eu vou te dizer que agora eu estou num período assim de um pouco mais de harmonia com a loja, com a marca, porque não com a marca, né? Eu sempre estive em harmonia com a marca, mas com o fato de ter produtos físicos, sabe? Porque eu me sentia meio presa, enfim. E a dificuldade, às vezes, de vender e de entrar no ritmo deste mercado de moda. Ai, uhum. tem que ter coleções, tem que ser outono, primavera, verão, inverno. Eu não sigo, né? Olha a criativa. Eu crio coleções quando eu crio. Então, já estou ali fazendo uma coisa disruptiva dentro daquele mercado, mas mesmo assim, eu tenho desafios desse mercado de moda, né? Então, eu comecei a pensar um pouco mais amplo em relação a ter produtos físicos e em relação à marca. Por exemplo, eu comecei a aceitar mais que eu fazia várias coisas, essa multipotencialidade, né? Então, isso é muito difícil para quem é multipotencial, focar em uma coisa só. Tu sabe bem, né? E, e é assim, eu quero ter uma marca, eu posso ter uma marca de produtos físicos, mas eu posso ter mais outras coisas. Daí eu acho que eu estou encontrando mais harmonia e deixando de querer desistir, porque eu era muito focada só na marca, nos produtos e venda e esse conceito de moda, tarará, quando na verdade não era isso que me dava vontade de desistir, era só fazer uma coisa, Uhum. né? Porque eu queria fazer mais coisas, não é desistir daquilo que eu já construí, é fazer mais coisas e preencher os, não é preencher os meus buracos, é deixar as minhas outras coisas saírem. Acho que é mais por esse lado, sabe? E isso é uma coisa que você menciona até no teu e-book, né? Que eu vi e gostei bastante, que é justamente em períodos de crise que tem isso, né? Você fala, putz, e agora? Pô, eu tenho produtos físicos, como que eu vou conseguir vender? E aí no teu e-book você dá várias opções para as pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo do teu e-book, o que você traz, e depois a gente pode mostrar também um pouquinho algumas páginas aqui para o pessoal ver. Tá. Esse e-book é um exemplo da multipotencialidade, né? Eu tenho uma marca de infantil, de roupas, e o e-book é sobre empreendedorismo. Já é um outro nicho, né? E eu me permiti criar, assim, dar vazão a isso porque eu achei necessário para esse momento que a gente está passando. Eu vi muitas amigas, assim, passando por momentos de dificuldade e sem saber o que fazer, enquanto eu tinha muitas ideias do que elas podiam fazer. Já que eu sou uma máquina de ideias, vamos compartilhar isso
Porque para mim parece óbvio. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, de botar a cara no sol e fazer as coisas, a gente não se dá conta que para nós aquelas coisas parecem óbvias de tão fáceis que são as nossas habilidades quando a gente, né? Mas a maioria das pessoas não sabe isso. Então faz muito sentido colocar para fora, né, o que você tem de melhor, que para você é óbvio, é natural, mas quando eu via essas outras pessoas passando por essas dificuldades, para mim era óbvio, mas foi aí que eu pensei, não é óbvio para todos. Vou falar sobre isso, sobre se reinventar criativamente nesse momento de crise, né? Pensar fora da caixa. Eu achei incríveis as dicas que você deu, inclusive falando sobre parcerias, né? Falando sobre isso, se você tem algo físico, como que você faz para vender isso no virtual? De repente, oferecer uma promoção para quando voltar desse período de distanciamento social. Então, tem várias dicas muito legais, né? E até tem a minha mentora de negócios, que é a Paula Quintão, ela fala uma coisa que está super alinhada com isso que você falou. Que às vezes, por exemplo, a gente tem em casa, a gente planta chuchu, né? Então a gente tem um monte de chuchu em casa e aí a gente acha que aquele chuchu não tem valor, porque a gente tem muito daquilo. É Só, isso, é exatamente isso. só que o nosso vizinho não tem chuchu, Não tem né? E aí o nosso chuchu é valioso para ele. Então muitas vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente tem, porque para nós é abundante. Então isso que você Exato. falou, para você é muito claro isso, mas para as pessoas não. E outra coisa também que eu vi do e-book é a organização que você faz, né? Porque às vezes tudo bem, a gente até sabe muitas coisas que estão escritas ali, mas a gente não tem isso organizado na cabeça. E para mim, pela organização que você fez ali, mostrou que tá tudo muito claro, né? Tipo, para você é tudo muito claro. Então, assim, é meio que uma receita de bolo. Pô, senta, e a Paula Quintão também fala isso, né? Senta a bunda na cadeira e vai sair feliz, né? É Porque bem isso. a gente fica, às vezes, dando um monte de desculpas. Mas é por causa disso, por causa daquilo. Você também fala um pouquinho sobre isso, né? Fala também sobre essa questão da autoconfiança, da gente se sentir capaz. E todos nós somos capazes, mas a gente tem que ter um método, a gente tem que se organizar, né? Para conseguir executar as nossas ideias. Senão fica, eu falo, senão é muita iniciativa e pouca acabativa, né? É isso. É ficar preso naquela. Como é que tem uma expressão que agora eu me esqueci o nome, que é tipo a prisão do conhecimento, né? Ficar aprendendo, 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 aprendendo e não consegue colocar em prática. E Exatamente. E outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, eu sempre vejo que a gente acaba meditando juntas, né? Nós duas temos o aplicativo Insight Timer, né? E quando você tem esse aplicativo, ele mostra quem são os teus amigos e mostra as pessoas que estão meditando ao mesmo tempo que você. Então, curiosamente, a gente costuma meditar no mesmo horário. Às vezes nunca é o mesmo horário todo dia, mas em vários momentos em que eu estou meditando, eu vejo. Você também está meditando junto. Aí eu queria saber se você, como que é essa prática de meditação na tua vida e se você acredita que isso também te ajuda nessa tua jornada empreendedora. sim, me ajuda muito. E na verdade, eu acho que começou tudo muito junto, assim. Quando eu pulei para o empreendedorismo foi quando eu comecei com mais força no yoga. E mais força não é a palavra, é mais constância, na verdade, porque até tu criar um hábito, né? Qualquer coisa que a gente for fazer que não é um hábito demora um tempo, né? Quantos aqui já não falaram que iam fazer alguma atividade para o corpo, começaram, ficaram lá os 21 dias, agora vai. Mas foi da yoga que me veio a meditação, assim, para mim na minha vida. E foi quando eu comecei a entender muita coisa, né? Porque é um momento de muito você com você, né? Então, ainda mais assim, quando a gente vai empreender, o que mais tem é pessoas dando opinião sobre o teu negócio ou o que tu deveria fazer. E o pior, o que mais tem é a tua própria mente dando opinião sobre o que tu deveria fazer. E eu acho que a meditação ela me ajuda muito no autoconhecimento de olhar os meus próprios sabotadores da minha própria mente, ter um distanciamento, assim, é quase uma saída do corpo e olhar, olha aqui, ó,
Aqui, crença, 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 crença. Então, ela me ajuda bastante, assim, eu tô sempre meditando, por isso que tu me encontra lá, daquelas, né, eu passo as 24 horas meditando, por isso que eu tô sempre lá. Qualquer horário que eu tô meditando, eu vejo você tá meditando junto. Que horas você trabalha? Ai, Não, mas mas eu adoro aquele aplicativo, ele tem mais coisas além de meditação, né? Ele tem músicas, então às vezes eu tô escutando uma música, alguma coisa assim sim, de relaxamento. eu tenho mantras, ou eu, às vezes, dá para você cadastrar, né, atividades que você está fazendo. Quando eu estou praticando yoga também, eu costumo colocar ali. Então, são momentos em que eu vejo que a gente está parando para cuidar da gente, né, para olhar para dentro da gente, para ter aquele momento de mindfulness, né, de atenção plena. Eu prefiro fazer de manhã, que é quando eu tô mais, é mais fácil para mim observar os próprios pensamentos, ficar calma, porque depois que começa é difícil. E assim, muitas vezes eu medito 5 minutos, né? Não precisa assim um grande tempo. Às Uhum. vezes eu coloco 5 e fico meia hora. Lua em peixes é assim, né, gente? A pessoa programa 5 e fica 30 minutos. Mas acontece. Mas muitas vezes é só 5. Tem vezes que eu não consigo nem completar os 5, porque eu tô tão já imersa, né, nessa vibe assim do dia e tá todo mundo correndo e aí eu já começo a me desesperar. Mas durante o dia também eu faço, quando eu vejo que eu tô muito acelerada, que eu tô ansiosa com alguma coisa, que, por exemplo, empreendedoras. A gente trabalha criando coisas que a gente não tem noção se vai vender, se vai dar certo, se alguém vai ver, se, sabe? Então, assim, o que a gente entrega depois, seja um e-book, seja um curso, seja qualquer coisa, antes teve semanas, talvez meses de preparação, no caso até da marca, que são produtos físicos, fazendo isso, gastando dinheiro, tempo, energia, se doando, e a gente não tem ideia do que vai ter depois. E isso traz uma ansiedade para o processo, né? Então, eu acho que a meditação ela é muito importante, o yoga também. Os dois juntos fazem uma dupla muito boa para segurar esse rojão, assim, porque não é fácil. Eu, assim, embaixo de tudo isso. E eu também, eu prefiro fazer de manhã, que é quando eu acordei, né? Minha cabeça está mais tranquila, mas vem muito esses sabotadores internos, dizendo, não, você não é capaz, ai, não faz isso, ai, que bobagem, né? E a gente tem que vencer isso todos os dias. Eu falo que não é uma coisa, ah, eu fiz hoje, daqui um mês, não, né? Porque Acordei corajosa hoje e amanhã estarei também. Não, gente, coragem, assim, ó, tem que regar e olhar para ela todos os dias. exatamente. Então eu vejo que me ajuda demais também nessa minha jornada e quando eu deixava de fazer, alguns anos atrás, eu não fazia todos os dias, né? Eu sentia falta, nos dias que eu não fazia, eu sentia falta. Então hoje em dia já virou um hábito, Eu né? sinto muita falta. Parece que eu não fiz a minha ligação direta para receber. As orientações de hoje são essas. Nossa, eu sinto muita falta. E esse negócio da capacidade eu até citei bastante no e-book. É um e-book, um guia que fala sobre como se reinventar, mas que começa falando sobre você é capaz, você tem que acreditar. Porque tem coisas ali, tem dicas muito básicas, do tipo, muda para online. Por exemplo, as professoras de yoga. É meio óbvio essa dica, né? Começa a fazer online. Mas, gente, tem muita gente que não conseguiu fazer porque acha que não é capaz, não tem esse relacionamento com a câmera, né? Cheio de travas e bloqueios. Então, assim, qualquer ideia de se reinventar, antes ela bate numa porta fechada, que é o sou capaz ou não sou? É o que a pessoa acha de si própria. Por isso que eu comecei o e-book, antes de dar qualquer dica, tem que começar a trabalhar a si mesma. Do tipo, sou capaz, não tem problema. Se ficar ruim meu vídeo, eu vou aprender com o processo e vou fazer melhor. E a meditação, para mim, tem tudo a ver com isso, com trabalhar as suas questões, né? E saber para onde quer ir. Exatamente. Nossa, concordo absolutamente. Eu vou mostrar aqui então algumas páginas aqui do e-book que eu selecionei. Vamos dar uma olhadinha. Tá conseguindo ver na sua tela? Tô. Então aqui
essa é a capa, né, do e-book. Então, ele fala um pouquinho, né, que é para empreendedora, autônoma, dona de um pequeno negócio, MEI, prestadora de serviço, trabalhador informal ou profissional liberal, né? Isso. Então, eu vejo que isso aqui é muito importante também, né? São ideias para além dessa quarentena, né? Você pode usar isso em qualquer momento da sua jornada empreendedora, né? Isso. E Eu pode pode falar. falar. Não, era bem isso, assim, porque, que nem eu falei antes, as coisas que eram óbvias para mim não são para os outros, né? Então, tem muitas ideias aqui que já pode começar a fazer e não tem a ver tanto com a quarentena, assim. É questão mesmo de ampliar o horizonte, né? Se tá vendo aqui, amplia um pouco mais e vê as possibilidades e não pensar, ah, isso não é para mim. Quando você pensa, isso não é para mim, tem alguma crença, alguma coisa aí para ser trabalhada e é só interna, é dentro da pessoa. Com certeza. E o que eu achei muito legal aqui, né, você faz uma lista, né, de todas as profissões, né, mas poderiam ser muitas outras. Muitas outras. E o que eu achei bem legal é isso, né, como eu poderia adaptar essa dica para o meu negócio. E você tem vários exemplos práticos, né, então isso eu também achei muito, muito bacana, né, e, e aqui nessa página você fala, né, que é hora de pensar diferente, né, de aprender coisas novas, de sair da zona de conforto, e é exatamente o que você falou, né, de não se subestimar diante do novo. Você é capaz, todos nós somos capazes, né? É só É isso. pensar fora da caixa. É. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, de aprender coisas novas, de sair fora da caixa, de sair da zona de conforto e me desafiar, mas eu também tenho as minhas barreiras, né? Às vezes eu crio desafios grandes demais e desisto. Mas o que eu queria com essa página aqui era mostrar, era que a mulher visse onde ela mesma está criando seus desafios. Porque hoje eu consigo ver aonde eu estou me bloqueando, né? Eu adoro sair da minha zona de conforto, mas às vezes eu crio coisas grandes demais que eu fico muito ansiosa e bloqueio, mas eu consigo ver que sou eu mesma e quais são as questões que estão me bloqueando. Ah, eu acho que isso é difícil. Ah, eu acho que é assim, assim, assado. Então, essa parte de mexer com a capacidade e o que a pessoa pensa dela mesma, eu acho que é a chave para tu conseguir virar nos teus negócios. E eu vejo que isso, na verdade, é chave para tudo, né? Eu vejo nas minhas consultas de aromaterapia, no inglês terapia, que é justamente isso que eu trabalho com os alunos, porque muitos alunos chegam para mim achando que não são capazes de aprender o inglês, que nunca vão conseguir, né? Aí tem alguns exemplos, né? E eu vou trabalhando justamente nessas crenças. Então, para mim, isso é a raiz de tudo. É exatamente isso. Se você acredita que você não é capaz, beleza, você não é capaz. Agora, se você acredita que você é capaz, você vai conseguir. Lógico, claro que tem essa questão do que a gente é bom, melhor, então a gente pode ir pela parte que é mais fácil, na verdade, para a gente. Tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais, vão ter, por exemplo, dificuldades com a tecnologia, mas assim, você vai conseguir vencer esse desafio se você acreditar que você é capaz. Se você não E acreditar, acolher também, né? Acolher a sua dificuldade, né? Tudo bem ter dificuldade com tecnologia. Eu tenho dificuldade com tantas coisas, gente. A parte racional, assim, parece que eu só vim com a criativa. A parte racional é muito complicado para mim, assim, sabe? De eu sou emocional demais em todos os meus processos e isso é um desafio para mim. Eu sei que eu preciso melhorar, né? E tudo bem. Eu acho que a parte de acolher o que a gente veio sem estar tão trabalhado, eu não sei falar com a câmera, eu não sei tecnologia, eu não tenho networking, eu não sei falar com as pessoas para ter contatos, para ter parceiros. Tudo bem, vamos acolher. Você quer ser essa outra pessoa? Quer ter esse contato com essas pessoas? Quer falar melhor na câmera? Quer ter conhecer a tecnologia e colocar o teu negócio mais online do que físico? Se quer, então a gente já tem meio caminho andado, se a pessoa quer ser aquela pessoa. Porque aí vai com calma,
delineando os caminhos, né? Agora, ficar se chicoteando porque não tem aquela habilidade e colocando a culpa em não ter habilidade ou coisas externas que eu chamo, né? Qualquer culpa que a gente coloca em coisas externas, melhor dar uma olhadinha para isso aí, né? Não, Mas falou e disse tudo, exatamente. E até no e-book você dá essa dica, né? Se você de repente não é tão bom numa coisa, faz parceria com uma outra pessoa, né? com quem é bom nisso. Exato. Então, se é algo que você não quer desenvolver, porque às vezes a gente quer desenvolver, tem uma certa dificuldade, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente consegue, né? Mas às vezes a gente não quer, É, né? e se você E não não tem quer, tudo problema. bem também, né? Não tem Exato. problema. Então, isso é legal também. E você dá alguns exemplos bem práticos no e-book, né? Vamos voltar ali, vou compartilhar de novo. Eu E tentei colocar exemplos de várias profissões para ficar bem amplo, assim, mas para ficar bem claro, a pessoa tem que pegar o seu próprio negócio e pensar fora da caixa. Eu estou dando o exemplo ali da confeitaria, mas se tu tem um outro tipo de negócio, tá, mas como eu poderia usar isso no meu negócio? exato. Essa dica. E aqui você fala também das ferramentas, né, para expandir os horizontes, principalmente agora, né, questão das ferramentas online. Agora E é a hora, né, do online. Quem tem desafio em colocar o seu job online, agora é a hora. Primeiro, porque está tendo muita ajuda para as pessoas aprenderem a fazer isso, quem tiver esse desejo, e também porque eu acho que está sendo mais aceito nesse momento estar tudo online, né? A professora de yoga, por exemplo, está sendo aceito trocar a yoga presencial por online sem problemas, entende? Então, o momento de começar online é super especial agora. Essa quarentena, o vírus, etc., claro que trouxe muitas coisas ruins, né? Mas também a gente tem uma oportunidade de se reinventar muito grande. com certeza. E até muitos mitos, né? Que as pessoas tinham, ah, não, mas o online. E a gente começa a perceber que essa distância física, né? Na verdade, não impede, né? Esse sentimento que a gente tem não é, ele não fica inválido por causa dessa distância. É um momento único que a gente está vivendo, né? A gente nunca ia passar por uma situação assim se não fosse isso. Com certeza. E uma coisa muito legal que você traz no e-book é isso, essa pergunta que você faz, né? O que você vende vai muito além do produto ou serviço em si, né? É o que está por trás dele. Então, às vezes você fala, ah, eu vendo roupinhas para bebê, né? Não, você vende muito mais do que isso, né? Qual sensação que você vende? Aqui você dá o exemplo da massagista, né? Ela não vende massagem, ela vende conforto, vende alívio, autoestima, relacionamento. Então, pensar sobre isso é algo que é muito incrível, né? Porque é isso que você está oferecendo para as pessoas, né? Não aquele produto ou aquele serviço em si. Né? E isso também já, além quando tu entende o que tu vende, tu consegue criar muitos outros produtos e muitas outras coisas, a tua comunicação, enfim, tudo pode ser amarrado ao redor desse teu conceito, que não é o teu produto em si, é o conceito, né, do que tu vende. E isso é muito legal. Tu consegue, inclusive, vender de outro jeito, que isso é uma dificuldade que muitas empreendedoras têm, né? Eu tive, até hoje eu tenho, na verdade, essa dificuldade que é a venda. Porque muitas de nós somos criadoras de coisas, ou, por exemplo, aromaterapeuta, eu tenho esses outros jobs, e nós não somos vendedoras profissionais, né? Mas a gente tem que vender. Quem tem produtos ou serviços tem que vender o seu tempo, tem que vender a sua habilidade, tem que vender o seu produto. Então, quando a gente sabe exatamente o que está por trás do nosso produto, que não é o próprio produto, a gente consegue fazer essa venda fluida e natural. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Porque eu não vou oferecer para ti, que nem a massagista ali, ela sabe que ela não vai oferecer, ó, tá aqui, esse é meu pacote de massagens, tá aqui o meu pacote. Não, ela consegue criar toda uma história de conforto e de autoestima e etc. que vende aquilo.
E aqui você dá dicas rápidas, né? Então, no e-book tem inúmeras dicas, né? E com exemplos práticos, isso que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, aqui fala sobre você fazer parceria, né? Por exemplo, uma produtora de óleos essenciais com uma terapeuta holística. Você oferece um cupom de desconto, né? Você divulga esse cupom. E até é uma coisa que a gente fez entre a gente, né, Mari? A gente fez essa parceria. Eu tô com um cupom de desconto na Baby Buda, então usando o meu cupom de desconto Nathalie, nas compras acima de R$ 150, você ganha 10% de desconto na Esse é um venda. exemplo perfeito, né? Onde a gente pode aproveitar a rede de contato das outras empreendedoras, né? E parcerias no geral, né? Como que a gente pode, o que que eu poderia criar com aquela outra, né? Por exemplo, eu que vendo roupa, talvez eu possa fazer uma parceria com uma outra marca que vende fraldas, né? E aí a gente faz aquelas fraldinhas, como é que é o nome? As de pano, É, né? utilizável. Daí a gente faz um editorial com as duas juntas. Eu já fiz várias parcerias assim, sorteios, enfim, porque aí tu duplica o alcance, né? Ou mais até, se tiver mais de uma marca, pode fazer, ou de uma empreendedora, não precisam ser marcas. E Sim. essa do cupom é muito legal também. Sim, e é bem isso, né? Porque tem a minha rede de contatos, eu tenho na minha rede de contatos uma série de mães, de grávidas, de avós, né? De pessoas que têm interesse por esse produto. E assim, é isso que eu vejo, que eu falo até que tá alinhado com o paradigma da abundância, né? Onde os Uhum. negócios, eles têm que ser bom para todo lado. Então, assim, para as duas partes envolvidas e também para o mundo, né? Então, quando a gente faz esse tipo de parceria, as pessoas que vão comprar ganham desconto, você vai vender aqui o produto, o teu produto vai girar, eu ganho uma comissão, porque a pessoa está comprando usando aquele meu cupom, Falou tudo. né? E o mundo ganha. Então, assim, principalmente nesse momento de crise, onde as pessoas estão com medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? O mundo vai ser diferente depois de tudo isso, mas o dinheiro, ele é uma energia que ele está aí. Então, se todo mundo fica ali com medo, ah, meu Deus, não vou fazer isso circular, aí a gente tem um problema muito maior, né? Então, é importante que a gente circule isso, circule essa energia. Então, o que eu vejo no teu e-book é isso, são várias formas da gente deixar essa energia circulando para as coisas continuarem acontecendo, só que o quê? Que é o que você fala na penúltima página aqui do e-book, né? Que para a gente encarar esse momento de crise como uma oportunidade da gente dar voos maiores, porque a gente é capaz. Então, transformar essa situação em algo que te traga uma nova maneira de enxergar aquilo que você estava fazendo anteriormente, porque é possível. E não enxergar todo mundo como teu concorrente. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando eu fiz publicidade, né? Me formei em publicidade e propaganda e eu escutei muito termo concorrente, concorrente. Ah, tua concorrência, tem que ver o teu mercado, montar o plano de marketing, tarará. Sempre tinha a palavra concorrente. Isso sempre me incomodou. E aí, quando eu comecei a Baby Buda, eu tinha pastas assim no computador, né? Que eu salvava ali, sei lá, concorrentes, indicação de sites legais, fornecedores. E aquele concorrente estava me incomodando demais e eu pensei, quem são essas pessoas, né? Não, ninguém é meu concorrente. Não existe isso. E aí eu mudei tudo na minha vida para parceiros de jornada. Nunca mais eu usei essa palavra concorrente. E para mim faz muito mais sentido que todo mundo trabalhe junto. Eu trabalho com marcas que vendem roupas para bebê, sabe? É potencializar a mensagem. E nesse caso aí do cupom, mas aí eu vou à loja, ou por exemplo no e-book também, ou qualquer outra coisa que a gente dá 1% para outra pessoa, né? Mas aí a tua margem vai ficar muito pequena. Bom, mas se tu não tivesse a divulgação dessa outra pessoa, tu não ia ganhar nada, né, nesse momento ali. Então, sim, a margem vai ficar um pouco menor, mas as coisas vão começarem a girar. Tu já fez outro contato, entrou uma verba ali com um pouco menos, mas tu não tá na escassez, entende? Tu ampliou para parceiros
onde todo mundo ganha. E eu acho que isso faz assim uma diferença absurda no final, assim. Só vai subindo, sabe? Imagina tu ficar bloqueado e eu não quero gastar, mas eu também não quero ganhar pelo jeito, né? E aí fica aquela coisa assim de não, eu não vou dar esse cupom de desconto para, não vou fazer aquela parceria porque daí minha margem vai ficar muito pequena. E eu acho que é bem isso que tu falou, começa a entrar nesse paradigma da escassez e não consegue crescer porque tá pensando na concorrência como como uma coisa ruim, assim, não tá vendo como parceiros mesmo. Nossa, eu concordo absolutamente com tudo isso. Já escrevi vários posts falando sobre isso, porque é exatamente isso. Teve um post até que eu escrevi falando sobre essa questão da concorrência. Não existe concorrência, primeiro porque somos seres únicos, né? Únicos, exatamente. Eu tenho um outro curso, uma mentoria que eu escrevi exatamente isso. Deleta essa coisa de concorrência. Não existe ninguém no mundo que teve as mesmas experiências que tu, as mesmas coisas que tu viveu. Não existe ninguém. Então, somos únicos. Não Sim, existe então, assim, concorrência. tem, no meu caso, tem uma série de aromaterapeutas? Tem uma série de aromaterapeutas. Tem uma série de professores de inglês? Tem uma série de professores de inglês. Agora, um professor de inglês, que eu nem sou formada nisso, né? Sou bióloga, mas pela questão da vida, né? Que me trouxe essa questão de dar aulas de inglês, eu uni aromaterapia com inglês. Então, assim, lógico, e outra coisa, tem pessoas que vão se conectar comigo e tem pessoas que não vão se conectar. E tá tudo bem. Por quê? Porque tem para todo mundo. Quem não se conectar comigo vai se conectar com outra pessoa e tá ok, né? Nossa, eu penso exatamente desse jeito. E quando a gente pensa assim, a gente tem uma visão, sei lá, exponencial, porque é bem isso. Ah, tá bom, eu vou Só reduzir. aumenta, não diminui, né? Só aumenta. Exato, né? Você é exatamente o que você falou. Ah, tá, mas vai reduzir a minha margem. Sim, só que você tinha zero antes, por quê? Porque você não tinha acesso a essas pessoas. Então você não vai reduzir, na verdade, você vai aumentar e muito, né? É, E outra, vai estar divulgando o teu trabalho para pessoas que talvez nunca fossem chegar até você, né? exato. Então é incrível. E eu vejo que tendo essa mentalidade, né, a gente consegue enxergar essa crise com um outro olhar. A gente consegue passar por... não que a gente não está sendo afetado, não é isso. Ah, não, é porque a gente está meditando todo dia. Não, claro que a gente sente também. Só que a forma como a gente olha para isso é uma forma diferente, né? Então Eu não é acho. uma chacoalhada tão forte, né? E eu costumo dizer, né, quando está passando um tsunami, né, quem que sobrevive? Quem está lá no fundo, debaixo ali da água. Por quê? Porque o tsunami ele vem, ele destrói tudo que está na superfície. Então, nesses momentos de crise, se você volta para dentro de si, para o autoconhecimento, para olhar quais são os teus anseios, os teus medos, você consegue passar por esse, né? O tsunami está passando ali em cima, derrubando tudo, mas você É, fica ali embaixo esperando ele passar. Daqui a pouco você sai para respirar. não, é muito isso. E falou tudo. Aqui eu Não, só mas quero mostrar a última página aqui do e-book, né, que fala então um pouquinho sobre você. Tem aqui também as redes sociais da Mari, que é Mariana Hirt, e a Baby Buda, para quem quiser seguir e acompanhar o trabalho da Mari. E eu queria saber se você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar, que a gente não tenha conversado até agora. eu acho que no fim é isso. O e-book ele fala de muitas ideias que a gente pode ter, mas principalmente de você é capaz. Vai lá, sério, se joga e mesmo que não dê para criar uma coisa grandiosa, né? Que nem eu escrevi, nós não queremos coisas perfeitas, nós queremos coisas feitas. Dá o passo que tu pode dar, né? Mas entenda que você pode dar passos. Uhum. É ilimitado a tua capacidade. Tu pode fazer o que tu quiser, né? E a E parte até no final você fala, você tem uma lista de perguntas, né? Achei muito legal isso. Você faz é, uma lista de perguntas para a pessoa ir respondendo aquelas perguntas dentro, cada um dentro do seu negócio, né? Então, é como eu disse, é meio que um roteiro mesmo. Quem está se sentindo perdido nesse momento, é meio que um roteiro, tipo, senta ali, responde aquilo ali e faz alguma coisa, né? Não ah, fica esperando, ah, não, porque até a crise passar, já era, né? e se orgulhe do que fez. Às vezes é assim, ó, é entrar em contato com a fulana.
Mas cada um sabe aonde o seu calo aperta, né? Se a pessoa tem dificuldade e não tem essa comunicação, não entra em contato geralmente com pessoas, cada um sabe da sua dificuldade. Mas se para ela aquilo é um passo difícil e ela conseguiu dar, comemora, cara. Eu comemoro, sabe? Então, assim, qualquer passo. Por exemplo, eu dei o exemplo da minha professora de yoga lá, que ela Tem é uma pessoa mais velha. eu achei esse Mais exemplo. velha. Ela comprou o e-book e eu falei para ela: olha, tu tá lá e eu coloquei a tua idade. E ela, ai, eu amo ela. Só não E, mencionou o nome, pelo menos, né? mas ela tá ótima, super, super enxuta, como ela diz, né? Mas enfim, o exemplo que eu dei lá é que ela tá na casa dos 60 anos e para ela era uma dificuldade enorme trazer para o online, né? Talvez para nós, da nossa geração, não é. Liga a câmera ali e vou fazer minha aula online e começo hoje. Então, cada um sabe da sua dificuldade e cada um que comemore os seus pequenos passos, né? E as coisas que superou e acreditar que é capaz, assim, essa é a minha mensagem. E olhar para Com certeza. Eu adorei o e-book, adorei a tua iniciativa. Eu acredito que vai ajudar muitas mulheres mesmo. Por isso também que eu resolvi fazer esse bate-papo, porque é diferente, né? A gente falar sobre aquilo, ou falar, olha, tá aí um e-book, né? Ah, mas o que é isso, né? Então, eu acredito que isso pode ajudar e inspirar outras pessoas. Isso que eu vejo também, essa questão de concorrência, para mim não existe. Eu me inspiro, na verdade, nas ideias que as outras pessoas têm e vejo, nossa, será que dá para eu aplicar isso, né, para o meu negócio? Então, quando a gente muda essa chavinha, nossa, é, é muito diferente. e independente de ser um e-book ou não, aqui a gente está falando desse trabalho, mas assim, a conversa no geral é se abra para novas ideias, olhe para dentro de si, veja as suas limitações, as suas capacidades e segue em frente. Se conheça, saiba o que você quer, saiba o que você não quer, né? E eu falo, né, dentro do meu trabalho, eu falo muito isso, que eu ajudo as pessoas a resgatarem a luz que elas têm, essa luz interna delas, para que elas, porque cada um de nós é um pontinho de luz, para que a gente possa brilhar a nossa luz. Por quê? Porque a minha luz é a minha luz, a sua luz é a sua luz. Só que se a gente for olhar ali para o céu, para as constelações, não tem nenhuma que está ofuscando a outra. Não, tá todo mundo brilhando. Por quê? Porque tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço. Então não tem isso. E só que assim, se a gente está apagadinho ali, a gente não está brilhando. Não tá. É isso que eu ia dizer. Quando não coloca para fora, não brilha. O e-book para mim foi super importante eu ter feito. Eu não sabia o que ia virar isso. Ah, eu tenho uma marca de roupa, eu não falo tanto sobre empreendedorismo. Daí do nada eu venho com material, mas é isso, entende? É o que é o meu melhor que eu tenho a oferecer agora. Não interessa se não vai dar dinheiro, se não vai isso, se não vai aquilo. O interesse é o que é o meu melhor que eu tenho para oferecer agora, que é o brilho que tu tá falando, né? É a nossa criatividade, é o nosso brilho interno. O importante é deixar sair. Eu acho que é isso. Ai, que lindo, lindo, lindo. Eu adorei. A gente, né, segue muito conectada, porque a gente pensa muito, muito semelhante. Muito parecido. E é É. engraçado que tu falou que já tinha feito vários posts sobre essas coisas e eu não li esses posts, eu nem sei. Vou te marcar nos posts. Não tem um que eu falo exatamente isso. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Então, assim, bora brilhar, sabe? Cada um com a sua própria luz, porque tem espaço para todo mundo, né? Sempre. Não O tem isso. mundo está precisando do seu brilho. É, Esse é o meu recado final. Não é só o meu, não é só o da Nathalie, é o seu. Porque o seu é único. Se o teu brilho não tá saindo, tá faltando no mundo. Porque o mundo só é completo com os brilhos de todo mundo. Tá faltando o seu brilho, tá faltando um brilho. Ou muitos. Não existe isso de um brilho por cima do outro. Cada um tem o seu buraquinho. Se o seu não tá saindo, é porque tá faltando no mundo. Se apresente. é. Nossa, muito, muito, muito bom. Muito bom.
E então, para encerrar, te agradeço demais pelo, né, por dedicar esse tempinho aqui. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas, né? Espero de verdade que ajude e que isso faça, né, as pessoas se mexerem para colocarem a luz delas, né, para o mundo. E aí eu queria falar então de novo dessa nossa parceria. Então aqui no meu perfil, quem quiser vai poder acessar então o site da Baby Buda. Digitando o meu cupom, que é Nathalie, com IE no final, meu nome, Nathalie, você tem 10% de desconto, então, nas compras acima de R$ 150. E eu também fiz uma parceria com o e-book. Então, clicando aqui por esse meu link, né, esse meu link de afiliada, você também consegue comprar o e-book da Mari. Então, acessem aqui o meu perfil e qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente fica à disposição, né? Espero que vocês gostem. Mariana Hirt, H-I-R-T. Isso mesmo. E Baby Buda também, né? Baby Buda, Baby Underline Buda. Então, tá, Mari. Muito grata e Beijo. até. Namastê. Tchau.